Então o apóstolo Paulo ele logo começa a dizer qual é a vantagem do judeu, então, ou qual é a utilidade da circuncisão, porque os judeus deveriam cumprir com os mandamentos, com toda aquelas instruções, né? Aqueles rituais que haviam na lei. Então, qual é a vantagem do judeu? E ele começa a dizer aqui, bom, o judeu tem muitas vantagens, ou tem muita vantagem, na verdade, porque Deus primeiramente deu a eles as palavras de Deus, ou seja, as palavras da lei foram confiadas a eles. Eles são portadores do conhecimento da lei, ou através da lei. E isso faz com que eles sejam inexcusáveis. Eles devem, têm o dever de mostrar, inclusive para as outras nações, que as nações devem andar segundo a lei, segundo aquilo que é justo, segundo aquilo que é bom. Sim, meus amados irmãos. E isso também mostra que a incredulidade de alguns, ou seja, aqui dito alguns, mas na verdade são de muitos judeus, vai aniquilar a fidelidade de Deus ou o plano de Deus que pelo qual ele enviou a lei para a advertência do ser humano? De maneira nenhuma. Deus é sempre verdadeiro e o homem é sempre mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Ou seja, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, ou seja, se nós erramos para que Deus seja justo, o que nós vamos fazer? Porque justamente Deus, ele é justo porque nós somos ou estamos sujeitos a erros. Com certeza, ninguém cumpre toda a lei. Parece que em outro texto bíblico, se eu não me engano, em Tiago, ele vem dizendo que se o cumpridor da lei cumpre toda a lei, porém, ele tropeça numa simples lei, ele é culpado de toda a lei. Então não adiantou nada ele cumprir tudo, fazer tudo direitinho e errou uma única vez. Acabou, foi tudo por terra, tudo aquilo que ele fez sujou a sua imagem, digamos assim, diante de Deus. Não valeu a pena. E normalmente é isso que acontece. As pessoas são falhas, as pessoas estão sujeitas a falhas, a erros. Nós estamos sujeitos a erros. Isso é algo inerente do ser humano. E aí a gente diria, seria Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo se ele é injusto? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Que coisa, né? Que está uma coisa muito interessante, porque muitas vezes Deus nos coloca como mentirosos, como sujeitos à ira, sujeitos ao pecado, sujeitos ao erro. Então, não foi Deus que quis assim, que nós fôssemos dessa forma? Claro que não. Isso é escolha nossa. Isso é escolha própria do ser humano. O ser humano é que escolhe as suas ações. Nós temos as habilidades de escolher, como disse no texto anterior, que nós não lemos, porém,
Você pode ler lá no capítulo 2 o seguinte, que a própria consciência nos acusa e também a própria consciência nos, 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 nos torna inocentes, porque quando nós cumprimos com aquilo que Deus quer que nós façamos, então nós somos praticamente aceitos diante dele. Mas quando nós erramos, a consciência nos acusa, a própria consciência humana acusa a si próprio. Então, nós temos essa capacidade de escolher, de saber aquilo que é bom, de saber aquilo que é ruim também. Nós somos capazes de saber o que é o bem e o mal. Nós conhecemos, por natureza, nós já somos conhecedores do bem e do mal. Foi a fruta ou o fruto, né, que os primeiros homens comeram, o conhecimento do bem e do mal. E agora não há mais como voltar atrás. Nós, quando conhecemos o bem e o mal, basta a nós agora confiarmos que só Deus pode nos livrar, só Deus pode nos salvar, porque, como diz aqui, ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós somos julgados como pecadores e o nome de Deus é blasfemado através daqueles que erram, e aí vem a condenação. Condenação é essa justa, porque nós escolhemos errar, porque nós temos a faculdade, nós temos a consciência de que nós podemos fazer o que é certo e muitas vezes escolhemos fazer o que é errado. Então, nós somos melhores do que os outros? Não, diz o versículo 9, nós somos mais excelentes, né? De maneira nenhuma, pois já demonstramos antes que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Então, aqui depois, desse texto vem trazendo aqui, a partir do versículo 10, algo muito interessante que nós devemos prestar muita atenção. Aqui vem um retrato digno da situação espiritual do ser humano. Nós ficamos até assim um tanto horrorizados com essas palavras, porque nós muitas vezes não aceitamos que nós somos dessa forma. Nós não aceitamos isso, é difícil de aceitar. Ah, não, eu sou uma pessoa boa. Mas olha só como Deus te vê e como a lei de Deus vê você, como os olhos de Deus vê a cada um de nós, a mim e a você, que muitas vezes nos consideramos boas pessoas, muitas vezes somos considerados também como boas pessoas. Olha só como que Deus nos vê a cada um de nós. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, ou seja, veneno de cobra, veneno de serpente está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha só que situação terrível. Ninguém está isento do pecado e todos estão juntamente condenados diante de Deus. Nenhuma carne, ninguém, nenhuma pessoa pode dizer eu sou perfeito. Ninguém pode dizer isso.
Por mais que a pessoa tenha bons pensamentos, tenha, assim, boa vontade, por mais que as pessoas tenham virtudes, mas ninguém pode dizer assim, eu sou perfeito. Porque uma vez que dizemos eu sou perfeito, nós estamos nos acusando a nós mesmos, porque se nós falharmos, e é o certo que nós vamos falhar algum dia, alguma vez, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, então a nossa palavra vai cair por terra, porque justamente pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, é importante nós entendermos que somente pela misericórdia e pela própria justiça de Deus, pela fé, é que nós podemos ser justificados e receber então a graça de Deus, que é o caminho da salvação através de Jesus Cristo.